A experiência mais impactante e estranha que aconteceu com alguém que eu conheço foi com o meu irmão. Isso aconteceu em 2002. Uma noite, meu irmão recebeu uma ligação telefônica. Nós dois morávamos na casa dos meus pais, mas alguns meses antes eu havia saído de lá, então ele acabou indo morar com quem hoje é sua esposa. Naquela noite, porém, ele estava sozinho em casa. Havia um telefone na sala e uma extensão no andar de cima, mas apenas o aparelho de baixo estava tocando. Gabriel acordou com o toque, abriu os olhos e permaneceu deitado, esperando que parasse para voltar a dormir. Ele não pretendia se levantar. O que chamou sua atenção foi o fato de o telefone de cima não estar tocando. O toque parou por alguns instantes e depois voltou. Tocava umas 10 vezes, ficava em silêncio e então começava de novo. De repente passou pela cabeça dele que talvez fosse uma emergência. Assustado, se levantou-se e atendeu o telefone de cima, mas a chamada não completou. Parecia que estavam ligando apenas para o aparelho de baixo, o que claramente não era possível. Meu irmão desceu as escadas apressado e chegou até a mesinha do telefone torcendo para que não desligassem do outro lado antes que ele pudesse atender. Me chamo Mário. Desculpa ligar a essa hora, mas estou te avisando que vou até a sua casa. Gabriel não fazia ideia de quem estava falando, mas a pessoa do outro lado sabia muito bem quem ele era, tanto que o chamou pelo nome logo de início. Meu irmão tentou puxar da memória alguém com aquele nome. Ele não conseguiu lembrar de ninguém, e a voz também não lhe parecia familiar. Não se lembra de mim? Vou te dar uma pista. Quando a gente brincava de esconde-esconde, eu sempre ficava atrás da geladeira. Meu irmão quase se borrou de medo, embora ele não entendesse o motivo. Quem estaria ligando àquela hora para fazer esse tipo de brincadeira? Já lembrou Gabriel? Aqui vai outra. Meu irmão voltou a sentir um medo absurdo. Aquela sensação, ele conhecia, mas não sabia de onde. Quando você não estava, eu espionava seus pais dentro de casa. Via o que eles faziam na intimidade. Também observava você e sua irmã dormindo. Gabriel começou a ficar realmente assustado. Fui eu que fiz aquele buraco na parede, aquele que você está olhando agora. Meu irmão esteve a ponto de desligar quando a voz voltou a falar. Eu estava lá no dia em que você quebrou o braço. Você disse que fui eu quem te empurrou, mas ninguém acreditou em você. Eu morava embaixo das escadas da sua casa. Tudo isso pode parecer ilógico e ridículo, mas meu irmão conhecia aquela pessoa. Tudo o que foi dito eram lembranças que ele quase havia esquecido. Quando meu irmão tinha 4 anos, dizia que havia um homem na casa. Quando meu pai se sentava para assistir televisão, Gabriel dizia que Mário se sentava no outro sofá para observá-lo. Às vezes a porta da geladeira travava e Gabriel dizia que era porque Mário a estava segurando. Portas batiam, torneiras se abriam sozinhas, janelas quebravam, luzes se apagavam e meu irmão dizia que era o Mário. Uma vez Gabriel chegou a assustar meus pais com algo que contou. Naquela ocasião estavam no carro minha mãe, meu pai, meu irmão e Mário. Gabriel falava sozinho no banco de trás quando, já na estrada, disse ao meu pai que o homem queria brincar com ele. Ninguém esperava o que aconteceu em seguida. Alguém, que não era meu irmão, cobriu os olhos do meu pai por trás. Eram mãos de adulto, grandes e frias. Por sorte não aconteceu nenhum acidente, apesar de meu pai estar dirigindo. Mas ninguém conseguiu explicar o que havia ocorrido. Minha mãe não viu mão nenhuma tocando o rosto dele, embora meu irmão jurasse que tinha sido Mário. Tudo o que a voz disse ao telefone passou na mente de Gabriel, deixando-o sem palavras. Ele lembrava. Mário vivia embaixo das escadas. Na casa, frequentemente se ouvia o som de bolinhas de gude descendo pelos degraus. Eu vou até a sua casa. Então a ligação foi encerrada. Meu irmão ficou parado diante do telefone por alguns minutos, tentando processar o que ouviu.
Muitas memórias da infância vieram à tona. Momentos que não eram exatamente felizes e que por algum motivo ele havia enterrado na mente. Era difícil aceitar que tinha recebido uma ligação de alguém que ele mesmo acreditava ter inventado na infância. A primeira coisa que pensou foi que eu estava por trás daquela brincadeira elaborada. Ou talvez fosse algum dos nossos primos, já que éramos os únicos que sabíamos que ele via alguém. Ele voltou para a cama, mas não conseguiu dormir. Aquele tonto ficou esperando o telefone tocar de novo. Nas 2 horas seguintes, permaneceu acordado, olhando para o teto e formulando perguntas que faria caso aquela pessoa ligasse de novo. O trouxa queria confirmar se era verdade ou descobrir quem estava por trás de tudo aquilo. Mas o telefone não voltou a tocar. No dia seguinte, meu irmão perguntou a mim e aos nossos primos se algum de nós tinha ligado de madrugada. Não explicou o motivo da pergunta e também não pareceu satisfeito com as respostas. Nesse mesmo dia, Marta contou a ele que estava grávida há algumas semanas. Meu irmão não fez a conexão naquele momento, mas a ligação acabou sendo, de certa forma, um presságio. Meses depois nasceu o primeiro filho do meu irmão. Sabe quando tudo fez sentido e quando ele finalmente nos contou sobre a ligação? Quando o filho dele completou 4 anos. O menino começou a ver o bendito Mário. Na mesma casa, voltou-se a ouvir o som das bolinhas de gude nos degraus. Havia sempre a sensação de que alguém estava escondido em algum lugar da propriedade. Certa vez, minha cunhada encontrou 9 ratos mortos dentro da casa. Tentando não assustar o filho, ela falou com meu irmão sobre isso com muita discrição. Mas o menino ouviu. Foi o Mário, disse ele. O Mário matou esses ratos. Isso que vou contar aconteceu quando minha filha tinha 5 anos. Naquela época já fazia uns 2 ou 3 anos que morávamos em San Diego, no México, em uma casa alugada numa área antiga e muito tranquila da cidade. Era uma casa de tamanho médio, térrea, construída com um corredor longo que ligava os quartos à sala. Minha filha sempre dormiu bem. Desde pequena tinha o próprio quarto. Nunca teve o costume de dormir conosco, nem medo do escuro. Mas especificamente depois de uma tempestade que nos deixou sem energia por um dia inteiro, começaram a acontecer coisas estranhas durante a madrugada, como se algo tivesse sido despertado. Várias vezes eu ou minha esposa acordávamos ao ouvir que ela estava murmurando baixinho, como se estivesse conversando com alguém. Pensamos que estivesse falando dormindo, talvez sonhando. Mas numa noite, algo me deixou mais curioso do que o normal e, ao escutar de novo, levantei para ver o que estava acontecendo. A porta do quarto dela estava quase aberta e do corredor dava para ouvir sua voz. Me aproximei devagar, tentando não acordá-la. Quando olhei para dentro do quarto, ela não estava na cama. Encontrei minha filha sentada no chão, bem na entrada do quarto, olhando para o corredor enquanto falava em voz baixa. Perguntei com quem ela estava conversando. Ela respondeu com total tranquilidade. Com a senhora que mora na casa. Pensei que ela estivesse meio dormindo, então a peguei no colo e a levei de volta para a cama. No dia seguinte ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Mas não foi só aquela vez. Aquilo começou a se repetir com frequência. De madrugada escutávamos ela falando baixinho e às vezes até rindo. Quando perguntávamos com quem estava conversando, a resposta era sempre a mesma. Com a senhora. Ela dizia que essa senhora abria a porta do quarto durante a noite, vindo do corredor, e a chamava para levantar. Nunca mencionava outro nome nem demonstrava medo. Certa tarde, enquanto estávamos jantando, ela disse algo que nos deixou ainda mais pensativos. Comentou que a senhora estava triste, porque antes aquele quarto era dela. Não entendemos muito bem o que ela quis dizer, mas isso despertou a curiosidade do meu esposo,
que decidiu investigar um pouco sobre a casa. Como era um imóvel alugado, não foi difícil descobrir quem havia morado ali antes de nós. Descobrimos que durante muitos anos, 2 irmãs idosas viveram naquela casa. As 2 haviam falecido alguns anos antes. Nenhuma morreu ali, segundo nos informaram, mas sim em um hospital por causas relacionadas à diabetes. Aquilo nos deixou um pouco pensativos, mas também parecia ter uma explicação simples. Pensamos que talvez algum vizinho tivesse comentado essa história perto da nossa filha, já que ela costumava brincar com uma menina que morava a algumas casas depois da nossa, onde sempre se reuniam crianças da mesma idade. Crianças escutam mais do que a gente imagina. Então decidimos não dar muita importância e não criar um problema maior do que era. Para nós aquilo tinha que ter uma explicação lógica. Passaram-se alguns dias sem que nada estranho acontecesse, até que numa noite acordei novamente ao ouvir sua voz. Era igual às outras vezes, falando baixinho. Levantei e caminhei até o corredor. A luz estava apagada, mas havia uma claridade suave vindo da sala. Foi então que vi minha filha. Ela estava sentada no chão, bem na frente do quarto, olhando para o corredor enquanto conversava com alguém. Não conseguia entender o que dizia, apenas ouvia sua voz. Na parede do corredor, por causa da luz que vinha da sala, a sombra dela estava projetada, mas não era a única. Havia outra sombra. Era mais alta que a dela, como se alguém estivesse em pé, bem na frente da minha filha. Fiquei parado por alguns segundos tentando entender o que estava vendo. Assim que dei um passo em direção a ela, a segunda sombra desapareceu. Minha filha olhou para mim como se nada tivesse acontecido. A levei de volta para a cama e não mencionei o que tinha visto. Mesmo assim, continuamos tentando nos convencer de que tudo tinha uma explicação e que precisava ter. Talvez fosse a luz da rua entrando por alguma janela, ou talvez a sombra tivesse se movido quando eu caminhei. Meses depois aconteceu algo que me fez lembrar daquela noite. Tínhamos contratado uma babá para ficar com nossa filha algumas tardes da semana e quando saíamos à noite. Era uma estudante do ensino médio que morava perto e parecia muito responsável. Certa noite, quando voltamos para casa bem tarde, depois de uma reunião de trabalho, ela nos disse algo visivelmente um pouco assustada. Perguntou se nossa filha costumava se levantar durante a madrugada. Dissemos que sim, que às vezes ela falava dormindo. Então ela contou que naquela noite ouviu nossa filha falando no corredor. A moça levantou para ver se estava tudo bem e a encontrou sentada no chão, bem em frente ao quarto. Disse que parecia que ela estava conversando com alguém. Quando perguntei o que exatamente queria dizer com aquilo, ela pensou por um momento antes de responder. Depois nos contou que quando olhou para o corredor, conseguiu ver algo mais. Que ao lado da minha filha havia outra silhueta, como se alguém estivesse em pé, diante dela. A babá pensou inicialmente que talvez um de nós tivesse chegado mais cedo e ela não tivesse percebido. Mas quando se aproximou, viu que não havia mais ninguém ali. E naquela noite nós não estávamos em casa. As únicas pessoas ali, vivas pelo menos, eram ela e minha filha. Olá, queridos amigos. Recebam vibrações de boas energias. Me chamo Ana e tenho muitas e muitas experiências vividas com o sobrenatural. Mas não se preocupem, eu sou grata todos os dias por ter esse dom. Hoje, com 48 anos, sempre faço questão de dizer que cada vez que vivi algo diferente, eu pude aprender, e ainda aprendo, toda vez que algo acontece. Entre as boas e ruins, algumas são de longe, marcantes ao ponto de parecer que foram ontem. Uma delas recordo até o cheiro que estava naquela casa quando chegamos. Meus pais sempre amaram dançar e íamos com frequência a festas que aconteciam na cidade em que morávamos na época.
Eu tinha entre 5 e 6 anos quando isso aconteceu. Não me lembro claramente do trajeto, nem mesmo como nós chegamos, mas me lembro bem de ter agarrado o braço de minha mãe quando vi a tia Idalina. Não era de sangue, mas na minha época era assim que as crianças chamavam quem era bem próxima da família. Assim que chegamos, me lembro que havia uma festa junina de rua, dessas que poucos vizinhos fazem, e meus pais estavam totalmente tranquilos naquela noite. Até que essa mulher conhecida por Dona Idalina veio até nós cumprimentar meus pais e avisar que o restante da família e amigos estava reunido numa mesa logo mais à frente. Porém, quando ela abaixou para me abraçar, não era o rosto dela. Os olhos estavam pretos demais e ela cheirava muito mal. Lembro que quando segurei no braço de minha mãe, meu pai parou de frente comigo e ofereceu seu colo, mas parou imediatamente quando viu minha cara de susto. Não era costume dele perguntar, mas olhou para mim e, sorrindo, perguntou o que eu tinha visto. Balancei a cabeça em negativa, e então ele olhou para minha mãe, bem apreensivo, e seguimos a senhora até o restante dos parentes. Enquanto todos conversavam, me recordo de meus, entre aspas, primos Sérgio e Adriana, casal de irmãos com quem eu mais me dava bem, me chamarem para brincar. E na hora em que estava saindo de perto da minha mãe, ouvi um bode berrar bem perto da árvore que tinha no quintal, na frente da casa deles. E juro, foi horrível. Meus primos riram porque dei um grito e voltei correndo para os braços da minha mãe, que se levantou olhando para o meu pai assustada. Foi aí que tudo desandou. O cheiro do bode foi chegando mais perto e do nada, Dona Idalina começou a rir. Meu pai berrou para minha mãe pegar eu e as outras crianças e sair dali, já puxando as guias do pescoço e fazendo suas orações. Como eu disse no meu primeiro relato aqui no canal, meu pai era cavalo dentro do candomblé, e essa foi a primeira religião que conheci. Quando minha mãe pensou em nos tirar dali, Dona Idalina saiu correndo na direção da árvore. Bom, e não sei como nem de onde aquilo apareceu, mas ela puxou um facão enorme e começou a rir e berrar exatamente igual ao bode que eu tinha ouvido. Lembro que meu pai, enquanto todos estavam parados em choque, simplesmente se abaixou como se fosse ajoelhar. Ele ficou com as guias do pescoço na mão esquerda, rezando, e com a mão direita desenhou um símbolo no chão com a pinga que eles estavam tomando até então. Dona Idalina, ou sei lá quem era que estava ali, veio correndo para cima de um dos homens que estava parado junto com todos e o levantou do chão pelo pescoço como se fosse um boneco. E enquanto urrava coisas desconexas, babava igual a um cão com raiva. Meu pai então levantou e simplesmente gritou para que aquilo soltasse o homem e que se quisesse algo, era só pedir a ele. Dona Idalina era uma mulher magra, não muito alta, e amava usar vestido. Porém, naquela noite ela parecia ter engordado uns 100 quilos, e o vestido ficou tão colado no corpo dela que dava para ver certinho na sua barriga a cabeça de um bode bem saliente através do tecido. Estávamos em 5 crianças ao todo, e minha mãe nos levou para a casa de uma vizinha que também estava ali sentada junto. E claro, a mulher estava tão apavorada que quase nos tocou para dentro da casa dela só para poder sair dali. Ainda dou muitas risadas lembrando dessa parte. Minha mãe voltou e durante um bom tempo eu ouvia aquele maldito bode berrando lá na frente da casa e Dona Idalina urrando feito animal morrendo. Não tenho noção de tempo, mas quando nos demos conta tudo estava em silêncio. E do nada começamos a ouvir pessoas falando alto, que simplesmente não acreditavam no que tinham visto. A senhora que nos acolheu saiu junto com a gente para fora, e eu mais que depressa corri atrás de minha mãe. Fui até que entrei na sala e vi ela segurando meu pai pelos braços, e ele sentado num banco daqueles antigos de madeira, na sala da casa da Dona Idalina. Ela estava esticada no chão, e o fedor de enxofre na sala era de queimar os pulmões. Quando vi aquilo, corri para meu pai, e lembro de ter chamado por ele. Então minha mãe só balançou a cabeça em negativa e me segurou. Foi então que ouvimos um estouro nos fundos da casa, onde era a cozinha. Um dos filhos de Dona Idalina levantou e foi correndo ver o que era,
mas voltou pálido, dizendo que a porta da cozinha tinha estourado. Vocês não imaginam como aquilo foi horrível. Quando tudo passou e já estávamos todos mais calmos, meu pai foi até a porta e, tentando amenizar o que viu, só nos deixou ver a marca da cabeça do bode. Era exatamente igual a que a gente viu na barriga da dona Idalina. Eu não sei o que eles fizeram, ou se ela tinha feito algo e aquilo veio cobrar. Só sei que, para mim, tudo aquilo que aconteceu naquela noite foi a pior experiência que tive se tratando de religiosidade. Depois de um tempo, minha mãe me disse que sentia muito por eu ter sido a primeira a ver e ouvir tudo aquilo. Mas confesso a vocês que, apesar do medo que senti por ser criança, sou grata por desde pequena poder entender a diferença entre o bem e o mal. Olá, comunidade. Quero contar algo que aconteceu quando meu filho ainda era muito pequeno. Não vai ser uma história longa, mas pelo menos para mim é algo que dá muito medo. Isso aconteceu no final de 2015, quando eu tinha acabado de me separar e me mudei com meu filho para Sorocaba. Na época ele tinha quase 4 anos e se chama Fernando. Naquele momento eu precisava de um lugar barato, perto do meu trabalho, e também da creche onde eu o deixava todas as manhãs. Encontrei um apartamento que atendia a tudo isso. O único problema era que o prédio estava quase vazio. O senhor que me alugou disse que vários moradores tinham ido embora porque o prédio tinha danos antigos e havia quem garantisse que ele não aguentaria muitos anos mais. Inclusive, houve um período em que era ilegal morar ali. Mas eu não tinha muitas opções, então aceitei. O apartamento era simples, mas tinha 2 quartos. Pela primeira vez, meu filho teria o próprio quarto, e isso me deixava animada. Estávamos no 6º andar, e a vista era surpreendentemente bonita. O quarto do Fernando tinha uma janela grande voltada para a rua, e dali dava para ver boa parte do bairro. Nos primeiros dias, tudo parecia muito agradável. Ele brincava na sala, assistia a desenhos e me acompanhava enquanto eu fazia comida. Mas quando chegava a hora de dormir, começava o problema. Ele não queria ir para o quarto. No começo, achei que era coisa típica de criança, que ele queria ficar comigo, ser carregado ou que eu me deitasse ao lado dele. Mas certa noite perguntei diretamente o que estava acontecendo. Ele disse que não queria dormir no quarto porque o Rufo estava lá. Eu conhecia esse nome. Rufo era um amigo imaginário que ele tinha desde muito antes, quando ficava sob os cuidados da minha sogra. Ela me contava que às vezes o via brincando sozinho e dizendo que estava com um palhacinho chamado assim. Nunca me preocupei muito, nem ela. Parecia algo normal. Perguntei ao Fernando se o Rufo estava no apartamento e ele disse que sim. Então perguntei onde ele estava. Ele olhou para a porta do quarto e disse que estava na janela. Isso também não me pareceu tão estranho. Pensei que fosse imaginação dele ou que tivesse visto alguém antes de dormir. Sei lá, alguém passando na rua ou algo assim. Mas perguntei como ele era. Meu filho demorou um pouco para responder, depois disse que era o Rufo, mas que agora estava diferente. Quando perguntei, diferente como? Ele não quis explicar. Com o passar dos dias, ele começou a evitar aquele quarto até durante o dia. Se entrava para pegar um brinquedo, fazia isso rapidamente e voltava para perto de mim. Às vezes eu o via parado na porta, olhando fixamente para a janela como se estivesse atento a alguma coisa. Um dia pedi que ele desenhasse o Rufo. Ele já desenhava bonequinhos, carros e círculos que dizia serem pessoas. Então sentou-se à mesa e começou a desenhar bem concentrado. Quando terminou, me mostrou a folha. Era a figura de um homem, como crianças pequenas desenham. Um círculo para a cabeça e linhas para braços e pernas. Mas todo o rosto estava pintado de vermelho.
Não era uma mancha qualquer, e sim o rosto inteiro, preenchido com cuidado, sem sair do contorno. Perguntei por que estava daquela cor, e Fernando apenas disse que era assim que o rosto dele era. A partir daí ele não quis mais dormir sozinho naquele quarto, nem sequer ficar lá brincando se eu não estivesse por perto. Ele acabava sempre dormindo comigo. Uma noite decidi fazer algo para tranquilizá-lo. Pelo menos era o que eu pensava. Entrei sozinha no quarto dele e deixei a porta aberta para que ele pudesse me ouvir da sala. Falei em voz alta, como se estivesse dando uma bronca. Disse que sabia que estava ali, que não queria que ficasse incomodando meu filho e que fosse embora do apartamento. Fiz isso mais para acalmar o Fernando do que por realmente acreditar que havia algo ali. Claro, não aconteceu nada. Mas em um sábado de manhã eu estava limpando o apartamento. Fernando, pela graça de Deus, estava na sala assistindo desenhos enquanto eu recolhia a bagunça e tirava o pó do quarto dele. Abri as cortinas para entrar luz e então vi algo na janela. No começo pensei que fossem manchas e me aproximei para limpá-las. Foi então que percebi que eram marcas de mãos. E não estavam do lado de dentro. Estavam do lado de fora do vidro. Eram duas mãos abertas, como se alguém tivesse se apoiado ali, olhando para dentro do quarto. Como eu disse, morávamos no 6º andar. Não havia varanda nem nada do lado de fora onde alguém pudesse ficar de pé. Fiquei um tempo olhando para o vidro, sem entender como aquelas marcas poderiam estar ali. No fim, consegui limpá-las com um pano e não contei nada ao meu filho. No ano seguinte, vieram uma onda de chuva muito forte. Depois das inspeções da Defesa Civil, fomos informados de que o prédio tinha danos estruturais e seria desocupado. Tivemos que sair. Algum tempo depois, soube que o prédio foi demolido. Fernando já está mais velho agora e nem sequer se lembra de ter tido um amigo imaginário chamado Rufo. Isso aconteceu comigo quando eu estava na faculdade e fui a uma reunião na casa de um colega que, na verdade, era mais uma festa. Acontece que o bairro onde ele morava era relativamente novo, com apenas uns 5 ou 6 anos desde a construção. Ficava já saindo da região metropolitana de São Paulo, lá por 2002. Por isso, o caminho para chegar até lá não só era pouco movimentado, como também tinha trechos completamente desertos. Era mais uma estrada de acesso para entrar e sair da cidade. Hoje em dia não é nada isolada, mas naquela época era. Alguns amigos me levaram até lá porque decidimos ir em grupo. Porém, da festa eu fui embora sozinho, por volta das 2 da manhã. Pediram um táxi de base para mim e felizmente conseguiram um. Durante o trajeto pela estrada eu tentava não dormir, porque ainda faltava mais ou menos meia hora para chegar, mas já era tarde e o sono estava começando a me vencer. De repente acordei porque senti que o carro estava andando mais devagar. Abri os olhos e vi que o taxista estava desviando de algo na estrada. Pareciam escombros. Eram pedaços que lembravam partes de um carro, como se tivesse ocorrido um acidente e o para-choque de algum veículo estivesse ali, todo destruído. Mas não havia nada nem ninguém por perto. Por causa da velocidade em que estávamos, consegui ver um homem um pouco mais à frente, parado no acostamento. Ele era um pouco robusto, tinha cabelo longo preto, um bigode grande e vestia roupas típicas de roça. Parecia um músico sertanejo com chapéu, botas e um colete que completava o visual. Confirmei que era músico porque ele carregava um violão dentro de um estojo. Ao lembrar dos meus tios, que também eram músicos, senti uma certa empatia por ele. Parecia que estava esperando uma carona na estrada, mas aquilo era estranho, porque não havia nada por perto. Tudo ficava longe e já eram 2 da manhã, então não passava nenhum transporte por ali naquele horário. Quando passamos por ele, o homem nem sequer olhou para nós.
Então comentei com o taxista que poderíamos parar e perguntar se ele estava indo na minha direção para oferecer uma carona. Eu disse que ele tinha me lembrado muito dos meus tios. Mas o taxista me perguntou: "Desculpe, qual músico?" Respondi que era justamente o homem que tínhamos acabado de passar. Olhei para trás, não tínhamos andado muito, mas já não havia ninguém no acostamento. Ele tinha simplesmente desaparecido e nós não estávamos em alta velocidade porque acabávamos de passar pelos escombros. O taxista então perguntou: "Era um senhor com um violão?" Eu disse que sim, já pensando que então não tinha visto errado. Mas ele me respondeu que eu não me preocupasse. Em seguida, de repente, me perguntou na lata: "Você acredita em fantasmas?" Respondi: "Olha, senhor, acredito sim, mas não vai me dizer que o que acabamos de ver foi né? Está querendo me assustar?" Ele deu uma leve risada e disse: "Não, garoto, imagina. Se você se assustar, já é por sua conta. Mas falando sério, vou ser sincero com você. Eu nunca vi esse músico. Trabalho muito por aqui e vivo passando por essa estrada. Desde que meu pai me ensinou a dirigir e depois a trabalhar com isso, já ouço histórias de que esse senhor aparece por aqui." Ele continuou: "Já tive várias corridas em que passageiros como você dizem que viram esse músico parado aqui. Ou então me perguntam o que ele estaria fazendo uma hora dessas. Mas eu nunca vi. Agora, meu pai, quando contei para ele das primeiras vezes que me falaram desse músico, ele disse que meu avô já comentava sobre isso. Há muitos anos aqui nessa estrada aconteceu um acidente. Um grupo de músicos estava indo para um evento, para tocar, e ele foi o único que morreu naquela noite." O taxista fez uma pausa antes de continuar. "Meu avô dizia que não o conheceu pessoalmente, mas tinha amigos aqui perto que sabiam quem ele era. Eles presenciaram tudo de perto e contaram para ele. Então eu acredito que o que você viu foi esse músico. Até aquele momento, minha vida inteira tinha sido apenas ouvir histórias de terror e contar as que eu conhecia. Nunca tinha visto ou vivido algo assim. E eu sabia que aquele homem não estava mentindo, porque, como eu disse, quando olhei para trás, já não havia ninguém. E se é assim que os fantasmas se parecem, deixem-me dizer. Eles são tão reais que em nenhum momento pensei que aquilo que vi pudesse ser uma aparição." Eu fui segurança durante a maior parte da minha vida adulta, trabalhando em inúmeros lugares e ambientes diferentes. Isso aconteceu há quase 8 anos, e até hoje continua sendo de longe a coisa mais perturbadora e estranha que eu já vivi. Eu estava na costa, trabalhando em uma cidade relativamente pequena e antiga. Fui transferido para começar em um novo posto, especificamente em um lugar que vinha dando problemas para a cidade já há alguns anos. Era uma loja grande, abandonada, bem na periferia da cidade que estava vazia havia décadas. No entanto, nos anos anteriores à contratação da segurança, o número de invasões vinha aumentando e muitas atividades horríveis começaram a acontecer nas proximidades do prédio. Eram coisas do tipo que só acontecem quando não há ninguém por perto. A prefeitura tentou manter as luzes acesas dentro da loja abandonada para afastar as pessoas, mas isso não ajudou muito. Depois que um casal desapareceu naquela região, decidiram contratar a empresa de segurança onde eu trabalhava para manter alguns vigilantes ali e garantir que ninguém se aproximasse. Felizmente, na maioria das noites, eu não trabalhava sozinho. Darren era um cara mais velho que fazia os turnos da madrugada comigo, 4 dos meus 5 dias de trabalho na semana. E durante as 3 primeiras semanas em que ficamos naquele posto, nada aconteceu. Tínhamos alguns sistemas temporários de câmeras instalados do lado de fora do prédio e passávamos a maior parte do tempo na sala de monitoramento,
observando as telas. De vez em quando aparecia um alerta de movimento. Geralmente eram alguns adolescentes se aproximando do prédio, mas assim que viam as luzes e as câmeras, saíam correndo. Nós também fazíamos rondas dentro do prédio, já que não havia câmeras no interior. Mas eram rondas rápidas, de uns 5 minutos, passando pelos corredores e salas dos fundos, sem verificar muito a fundo. Como tínhamos câmeras externas, se alguém entrasse teoricamente veríamos, ou pelo menos o sensor de movimento captaria, ainda que não fosse tão confiável. Certa noite, por volta da 1 da manhã, Darren saiu do prédio para urinar no mato logo atrás. Quando ele saiu, recebi o alerta normal do sensor de movimento indicando alguém se afastando. Mas cerca de 30 segundos depois, surgiu outro alerta em um dos monitores, indicando movimento próximo à porta da frente. Havia um homem vestindo roupas escuras, caminhando diretamente em direção à entrada. Logo em seguida, ouvi batidas fortes na porta ecoando pelo corredor. Por um momento pensei que pudesse ser alguém da nossa própria empresa de segurança, vindo até ali por algum motivo, já que ele se aproximou de forma tão casual. Mas quando comecei a caminhar pelo corredor em direção à porta, o homem continuou batendo repetidamente com força, de um jeito que me fez duvidar dessa ideia. Então ouvi a porta dos fundos abrir. Darren estava voltando e imediatamente as batidas pararam. Quando ele me viu no corredor, eu disse que tinha alguém na porta. Nós dois corremos de volta para a sala de monitoramento. Não havia mais ninguém lá. Ele rapidamente descartou tudo como uma brincadeira minha, achando que eu estava tentando assustá-lo. Eu não soube o que dizer. Acabei deixando isso de lado. Quem quer que fosse, já tinha ido embora mesmo. O restante daquela noite foi tranquilo, e as 2 noites seguintes que trabalhei com Darren também foram. Mas na terceira noite eu estava sozinho. E mais ou menos no mesmo horário, 1 da manhã, aquele mesmo homem voltou. Admito que eu estava cochilando quando o alerta apareceu no monitor. É mais difícil se manter acordado quando se está sozinho. Mas no momento em que vi o sujeito, despertei completamente. Dessa vez ele não bateu na porta. Parecia mais que estava tentando encontrar uma maneira de entrar. Ele circulava pelo prédio, espiando pelas janelas, testando todas as maçanetas. Eu conseguia ouvir lá de dentro, cada vez que ele tentava abrir uma porta ou forçar uma janela. Depois de alguns minutos, ele desistiu e foi embora. Registrei tudo no relatório, mas imaginei que fosse apenas algum idiota querendo ver se ainda havia segurança no local. 2 semanas se passaram depois disso. Durante todos os meus turnos sozinho ou com Darren, nada além das visitas ocasionais de adolescentes bêbados aconteceu. Até que em um dos meus dias de folga, recebi uma ligação do coordenador de segurança da empresa. Houve um incidente com Darren durante o turno dele na noite anterior. Fiz várias perguntas, mas recebi apenas uma explicação vaga e inútil. Basicamente, algo aconteceu com Darren enquanto ele estava sozinho naquele prédio, e ele simplesmente abandonou o posto e pediu demissão na hora. Sem aviso prévio. Sem nada. Apenas saiu. Tentei insistir por mais detalhes, mas não consegui nenhuma informação. Cheguei a mandar mensagens para o celular dele, mas depois de algumas tentativas, ele me bloqueou sem sequer responder. Nós não éramos grandes amigos, mas nos dávamos bem. Então aquilo tudo foi muito estranho para mim. Muito estranho mesmo. Confesso que isso me deixou um pouco inseguro sobre voltar ao trabalho. Mas quando chegou a hora, eu simplesmente fui. Dessa vez, sozinho. Na primeira noite de volta, fiquei extremamente atento. Fiquei pensando em todas as possibilidades do que poderia ter acontecido com Darren para simplesmente desaparecer daquele jeito. Mas existe uma regra não dita quando se trabalha como segurança em lugares assim. Não deixe a imaginação tomar conta. Pensar demais só torna o trabalho mais difícil. Depois de um tempo, convenci a mim mesmo
de que ele provavelmente só odiava trabalhar sozinho e decidiu sair. Fiquei um tempo na sala de monitoramento, depois me levantei para fazer a ronda. Dessa vez, fui mais minucioso. Abri todas as portas, verifiquei as salas e em um dos cômodos perto da porta dos fundos encontrei algo errado. A janela estava quebrada. E eu sabia que aquilo não era assim antes, porque todas as outras janelas quebradas estavam tapadas com tábuas. Aquela tinha sido quebrada recentemente, provavelmente durante o último turno do Darren. Naquele momento tudo pareceu mais sério. Me aproximei e olhei para fora. Estava escuro, frio, e um silêncio estranho tomava conta do lugar. Então, de repente, ouvi um bip vindo do corredor. Era o alarme do sensor de movimento. No instante seguinte, ouvi o estalo de um galho quebrando atrás de mim e vi algo se mover do lado de fora da janela. Tinha alguém ali. A pessoa estava posicionada de forma que ficava quase fora do meu campo de visão. Eu conseguia ver apenas a parte inferior das pernas, fracamente iluminadas pelas luzes externas do prédio. Fiquei encarando por cerca de 20 segundos. Então, ela começou a falar. Baixinho. Baixinho, entre pequenos choros. Socorro. Ou, me ajuda. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Saí correndo de volta para a sala de monitoramento e liguei imediatamente para a polícia. Eles disseram que estavam a caminho. Fiz exatamente o que fomos treinados para fazer. Tranquei a sala e esperei. Alguns minutos depois, enquanto aguardava, comecei a ouvir a voz de novo chamando por mim. Vinha da direção da janela quebrada. Eu estava completamente apavorado. Quando a polícia chegou, saí correndo, contei tudo o que tinha acontecido e fui embora assim que pude. Na manhã seguinte, pedi demissão e nunca quis saber o que realmente estava acontecendo naquele lugar. Entre pequenos choros.